Olá, gente linda do meu Brasil! Ser mulher é uma força vital múltipla. É energia, coragem, sensibilidade, medo, força, garra e uma vontade de seguir em frente e ajudar outras mulheres. Tudo isso e muito mais define a Maria do Brasil desta semana. Ela tem uma trajetória de luta pelo empoderamento feminino, por igualdade de gênero e por mais participação das mulheres na política. Gente, eu vou entrevistar a primeira ministra da Mulher do Brasil. Seja muito bem-vinda, Solange Jurema, ao programa As Marias do Brasil. É um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada, Cleia. Prazer todo meu de estar aqui com você conversando hoje. Quem é Solange Jurema? Como você se define? Olha, eu sou alagoana, sou advogada, sou casada, esse ano faço bodas de ouro, então há 49 anos, né? O que é raro entre as feministas, as pessoas dizem, mas na verdade existe feminista casada há 50 anos, né? Tenho 3 filhos, tenho 8 netos. E realmente a história das mulheres, a luta das mulheres e a participação das mulheres me interessa muito, eu sempre lutei por isso. E luto por isso porque eu acho que o mundo será melhor quando tivermos mais mulheres nos espaços de poder. Porque eu acho que as mulheres, quando elas entram no espaço de poder, elas entram com um outro olhar, uma outra maneira de ver a vida, com outras experiências, né? Elas compreendem melhor a necessidade das outras mulheres. Então, isso eu acho que faz com que elas consigam trazer para a política necessidades e prioridades que nem sempre são dos homens, né? E por isso que nós lutamos tanto para ter mais mulheres participando da política. Agora, você tem uma carreira jurídica, né? Você é advogada, procuradora do Estado, uma carreira jurídica, inclusive assumindo aí liderança, né? Nessa área jurídica. Mas, assim, que momento você assim, despertou de se engajar nessa luta em defesa das mulheres? Bom, eu sempre gostei de política, né? Eu participei da política estudantil, participei depois da questão na época da ditadura, né? pelas diretas, enfim, esses vários engajamentos. Mas na década de 90, eu comecei a participar da OAB. Eu realmente sou concursada, né, como procuradora de Estado, agora já estou aposentada, mas comecei a participar também da OAB. Meus filhos já estavam maiores, então eu já podia me dedicar a outras coisas, né? E aí, na OAB, eu comecei a participar e fui convidada para participar da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Nessa associação, eu terminei sendo presidente aqui de Alagoas e sendo presidente nacional. Quando você começa a participar dessas entidades ligadas à mulher, você começa a conhecer os problemas reais de muitas mulheres. Porque, assim, a maioria das pessoas dizem, não, essas mulheres que se engajam na luta das mulheres sofreram algum tipo de violência, então não é o meu caso. Eu sou oriunda de uma família de homens extremamente gentis. Meu avô, meu pai e meu marido, né, são homens extremamente gentis. Então, assim, eu não tinha na vida real, numa época que não existia, né, redes sociais, que não existia, não se sabia tanto da história das outras mulheres, eu não tinha a noção do grau de violência que as mulheres sofriam. Quando eu comecei a participar da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, na OAB, e também da OAB, eu comecei a conhecer as histórias, né, de violência, das diversas violências que as mulheres sofrem. E aí foi quando eu me engajei nessa associação. Com essa associação, eu fui participar do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que também é um órgão interessantíssimo, porque ali a gente tem a diversidade, né, das mulheres brasileiras. Você tem índia, você tem advogadas, você tem empresárias, você tem todo tipo de mulher participa do Conselho da Mulher. E aí o problema das mulheres negras, das mulheres índias, e com isso então foi ampliando o meu horizonte de conhecimento e a minha necessidade, eu percebi a necessidade do meu engajamento
Aí o seu olhar já saiu do local, ou seja, de Alagoas, para Para o Brasil, Brasil, né? Mas você, assim, na sua trajetória, você sempre assumindo, assim, posição de liderança, seja na carreira jurídica e seja também nos governos federal, estadual e municipal, você já assumiu aí cargos de poder, de decisão, de liderança, aí como secretária, né? E também tem uma história na ação social, né? A minha trajetória, depois da BNCJ, eu fui para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E ali, como presidente do Conselho, foi quando o presidente Fernando Henrique resolveu criar um Ministério da Mulher, né, que na época ele chamou de Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher. Ele tinha dentro do governo federal essas secretarias de Estado que tinham status de ministério. E aí ele me convidou, e eu me lembro bem, teve um lance muito interessante, que foi ele me convidou no dia 1º de abril, agora, né? Foi de 2002, então fez 19 anos, né? E foi interessante porque nesse dia nasceu o meu neto, filho da minha filha. Então eu estava na maternidade, naquela ansiedade que toda mãe fica quando o neto está nascendo, né? E aí recebo um telefonema, dizendo: doutora Solange, o presidente quer falar com a senhora. Ora, 1º de abril, eu nervosa, a primeira reação minha foi achar que era trote, né? Mas aí quando o presidente veio pro telefone, eu reconheci a voz dele. E aí me convidou, porque ele era mudança de governo não, ele tinha que mudar os ministros, porque os que iam assumir, que iam se candidatar para governador, para cargos eletivos, tinham que se afastar naquele dia, né? E ele aí me convidou e disse que queria anunciar no outro dia, se eu podia ir para Brasília, porque ele iria anunciar os novos ministros, e ele já queria anunciar o meu nome. E aí eu falei para ele: olha, presidente, tem um grande problema. Eu me sinto muito honrada, eu fico muito feliz com o seu convite, mas a minha filha está na sala de parto tendo menino. Então, assim, o senhor há de convir que uma coisa que dá para substituir é mãe, né? Então, assim, o senhor fique muito à vontade, mas eu amanhã não posso estar em Brasília, porque a minha prioridade é a minha filha. Ele aí riu e disse: é uma questão de gênero, né, Solange? Eu disse: é uma questão de gênero, presidente. Mãe não abandona, mas não é verdade, né? Claro, como vai uma mulher abandonar, e principalmente mãe? Não hesitaria em ir para ser anunciado como ministro, né? Mas aí não teve problema nenhum. Eu disse: assim que ela tiver bem, eu vou. Ele disse: não tem problema nenhum. Aí na outra semana eu fui e assumi, né, a secretaria, e ele me deu carta branca. Então eu tive essa oportunidade de montar uma equipe muito eficiente, porque quando você, aliás, diga-se de passagem, todos os cargos que eu assumi eu pude exercer bem, porque eu tive essa carta branca, tanto do presidente Fernando Henrique, como do governador Teotônio Vilela, como do prefeito Rui Palmeira. Então, porque eu acho que isso é fundamental para você. Agora é interessante, né? Uma mulher assim realmente empoderada, que se garante, né? Um presidente da República chamar para assumir um cargo de ministra e ela dizer: olha, sinto-me honrada, mas eu não posso ir agora, né? Em outras palavras, se o senhor quiser, o senhor espere e eu chegarei, né? Então, assim, é preciso ter a plena consciência de quem é, né? Do seu poder, não só como mulher, mas como profissional, e o que você quer da vida, né? Eu acho que aí é uma questão mesmo de você ter muito clara dentro da sua cabeça as prioridades, né? Eu exerci muitos cargos, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de exercer esses cargos, eu me empenho muito quando estou num cargo, estudo e faço. Agora, tem um detalhe: a minha família está em primeiro lugar, sempre. Eu nunca tive nenhuma dúvida com relação a isso, né? Meu marido e meus filhos estão em primeiro lugar. Então, assim, como isso é muito claro na minha cabeça, fica muito fácil eu definir a prioridade, né? Então, assim, realmente eu acho que eu preferia perder um cargo de ministra do que perder a confiança da minha filha, não é verdade? É verdade. Então, mas assim, mas não teve problema nenhum, porque depois eu assumi, né, e tive a oportunidade de ter uma excelente equipe. Agora, você foi a primeira ministra da mulher do Brasil, né? E há ainda até algumas pessoas, e converso com várias pessoas,
e eu conheço a Solange já há bastante tempo, né? E conheço um pouco da história dela. E eu sempre tento esclarecer, porque as pessoas acham que quem criou o Ministério da Mulher foi o governo Lula e foi anterior a isso, né? Foi em 2002, o governo do Fernando Henrique Cardoso que criou o Ministério da Mulher. Nós fizemos, inclusive, parte da transição. Né? Quer dizer, se não existisse o Ministério, nós teríamos feito parte da transição. Né? Mas, assim, por que a dúvida? Porque quando Fernando Henrique criou a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, que depois o Lula transformou em Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, inclusive um nome que nós sugerimos na transição, né? Porque quando eu assumi o Ministério, eu tive muito apoio da ONU Mulher, né? Que naquela época chamava Unifem, né? Que era Branca Moreira Alves, e a Branca, inclusive, bancou um estudo que chamava Governabilidade em Gênero, que foi feito, inclusive, pela CEPAL, que é o órgão da ONU que fica no Chile, né, para a América Latina. E eles me ajudaram a montar um projeto de governabilidade em gênero. Então, nós entregamos pronto esse projeto. O que fazer? Por exemplo, na época que eu estava no Ministério, nós levantamos que o governo Fernando Henrique ele tinha 278, eu me lembro até o número, 278 programas de governo. Isso foi até exceder um pouco a criação da secretaria, foi quando eu era presidente do conselho. E desses 278 programas de governo, nenhum, ou só um, tinha o nome da mulher, que era a questão relativa à violência. Então nós levantamos 25 programas e levamos para o presidente e dissemos, olha, presidente, a questão da mulher não é só violência, né? A questão da mulher perpassa por todos os ministérios. Então, é preciso que cada ministério, a importância de ter o Ministério da Mulher é exatamente para ele que possa, com poder, dialogar com os demais ministérios e oferecer sugestões de políticas públicas que tenham foco na mulher, ou que sejam do interesse da mulher. Então, é a oportunidade de fazer essa transversalidade com o poder. Porque uma coisa, e eu passei por isso, é você dialogar com os ministros sendo ministra também, né? Outra coisa é você dialogar com os ministros não sendo ministra, porque aí você tem que ir para o ministro que está acima de você, ele é que vai para o presidente e tal. Quando você é ministra, não. Você vai direto para o presidente, você vai direto para os seus colegas ministros, não é verdade? Então, essa questão... diálogo é diferente. O diálogo é diferente. Então, essa questão de espaço de poder e da possibilidade das mulheres estarem no espaço de poder é muito importante, Cleia, pela possibilidade que isso cria, né? Pelas chances que você tem de oferecer sugestões e de ser ouvida. E eu defendo que mulher ela pode estar onde ela quiser estar e ser o que ela quiser ser. E nós estamos aí em 2022, é um ano eleitoral e as mulheres precisam realmente ocupar esses espaços de poder, né? Nós somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado e temos pouca representatividade na Câmara dos Deputados, no Senado, nos governos, né, estaduais, prefeituras, câmaras e assembleias legislativas. Aqui nós estamos em Alagoas, por exemplo, e nunca teve uma governadora, né, uma mulher no governo do estado. São Paulo, que é um estado assim, no porte de São Paulo, também nunca teve uma mulher no governo do estado, né? Ou seja, as mulheres precisam ainda trilhar muito para que a gente possa aí vencer essa guerra da desigualdade, né? E nesse aspecto, a gente tem um exemplo muito claro nessa última eleição, 2018. 2018, nós já tínhamos conseguido, né, as cotas para as mulheres, né? Temos conseguido várias conquistas, mas na vida prática, a gente ainda tem muito pouca execução dessas conquistas legais, a verdade é essa. Então, em 2018, o que aconteceu? Estava como presidente do Supremo a Carmen, nós tínhamos uma mulher no Tribunal Eleitoral, que era a Rosa Weber. Weber. A Rosa Weber. Nós tínhamos a Advogada-Geral da União, nós tínhamos a Procuradora-Geral do Governo, enfim. E tínhamos no Congresso
mulheres organizadas fortemente. A Ieda Cruzius, uma deputada que é do Rio de Janeiro, que agora não foge o nome, Soraya Santos. Tal. Então, essas mulheres se reuniram com a Luciana Lócio, que tinha sido ministra do Tribunal Eleitoral, e fizeram uma proposta de que o recurso, dos 30% de recursos, também fossem para a mão das mulheres, os recursos dos partidários. partidos. Isso. Olha, a gente só conseguiu aprovar isso porque tínhamos essas mulheres, né, nos cargos de poder, coincidentemente, que é raríssimo. Mas conseguimos aprovar. E isso, na verdade, fez toda a diferença nessa eleição. E na prática, fez a diferença, Solange, mas na prática, muitos partidos ainda não obedecem. Não obedecem. Né? Mas nós passamos, nessa ocasião, o PSDB obedeceu, nós dobramos o número de deputadas federais. E, de um modo geral, o Brasil passou de 44 deputadas federais para 77. Quer dizer, praticamente dobramos o número de deputadas federais. Né? Aumentamos também em 30% o número de deputadas estaduais e aumentamos pouco o número de senadoras. Mas, assim, teve um efeito, né, bastante positivo. Positivo. Aí você saiu do Ministério da Mulher e você assumiu a presidência do PSDB Mulher. Né, a presidência nacional. Assumi a presidência em 2013. Antes disso, né, eu fui convidada e fui secretária de Estado de Assistência Social aqui de Alagoas, no governo do Teotônio Vilela, que também foi um trabalho que eu adorei fazer, porque, na verdade, a assistência social do Brasil, ela é agora está sendo destroçada, infelizmente. Mas o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele foi pensado pelas assistentes sociais desse país e ele tem uma possibilidade de combate à pobreza que me impressionou quando eu assumi. Porque quando eu assumi, eu não entendia muito o que era o Sistema Único de Assistência Social, então eu fui estudar. Eu chamei o pessoal da universidade, eu chamei o pessoal do ministério e na medida que eu capacitava as técnicas da secretaria, eu assistia todas as palestras e todas as aulas, junto com elas. Então, diante disso, a gente pôde também implantar esse sistema em todos os municípios alagoanos, né? E isso faz muita diferença, sabe? É a mesma coisa que a gente viu agora na pandemia, como faz a diferença o Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Então, se os governos soubessem usar melhor esses dois sistemas, o Sistema de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde e o de Educação, eu acho que nós já estaríamos num outro patamar de combate à pobreza. E você também assumiu uma Secretaria do Trabalho. Depois eu fui secretária do Trabalho do município. E eu digo que faz diferença quando as mulheres assumem os cargos e elas têm esse olhar, né, como importa as mulheres participarem e qual é o diferencial que as mulheres podem fazer na sociedade. Porque, assim, tanto na assistência social, a gente sempre procurou capacitar e colocar as políticas na mão das mulheres. Não é preconceito contra os homens, né? Mas é assim. Já existe um estudo feito, inclusive, pela ONU, que diz o seguinte: quando você capacita um homem, tudo bem, é ótimo. Ele está capacitado e ele também vai servir para a sua profissão e para ele, tudo bem. Quando você capacita uma mulher, essa mulher ela vai melhorar a condição dos seus filhos e ela vai melhorar a condição de quem a cerca. Né? Então, da sociedade, da sua comunidade. A visão da mulher, ela é uma visão mais ampla, até por essa maternidade, essa sensibilidade, né? A mulher consegue fazer múltiplas coisas, né? Então, e pela própria necessidade, que, por exemplo, né, a gente sabe, qual é o grande entrave para as mulheres trabalharem? A questão da creche. Né? Nós que temos possibilidade de pagar pessoas para cuidar dos nossos filhos, podemos ter a profissão que queremos, digamos assim, entre aspas. Mas uma mulher da periferia, ela tem extrema necessidade de ter uma creche, porque senão ela vai deixar seus filhos em casa, às vezes ela tem que trabalhar, e ela vai deixar então seus filhos numa situação de muita, de perigo mesmo. Vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade total, porque às vezes ela deixa um menino de 7 anos, 6 anos, cuidando do menino de 3 anos, 2 anos, às vezes até de meses. Né? E ela faz isso por necessidade, não é por ruindade. Né? Então, assim, no entanto, creche nunca foi prioridade no nosso país, não é, Cleia?
Aí você vê quanto que as mulheres podem contribuir para a sociedade se elas tiverem esse apoio de governo, que é uma creche. Né? Não é uma política barata? Não é. Mas é uma política absolutamente necessária. Então, né? mulheres, vamos aí assumir o poder e Pra criar mais segurança, creches, né? Para segurança. A mulher realmente, há estudos que afirmam que quando existe mulher em posição de poder de decisão, a sociedade melhora, né? Então, isso é homens e mulheres, ninguém é contra homem, mas é homens e mulheres caminhando juntos. Nós não vamos vencer a desigualdade neste país ou em qualquer lugar do mundo, porque a desigualdade não é um problema só do Brasil, mas está em todos os países do mundo, alguns mais e outros menos. A gente só vai vencer esta guerra da desigualdade de direito, desigualdade de gênero, desigualdade racial e essa violência contra as mulheres, homens e mulheres trabalhando juntos, não é? E nessa questão da pobreza também, quando você faz um recorte, quem é o pobre mais pobre do Brasil é uma mulher negra, nordestina, rural. Né? Então, assim, são esses estudos e essas que são fundamentais para que você possa direcionar o seu foco, não é verdade? E quando você assume um cargo de poder e você tem essa visão de que é preciso você ver qual é o meu foco, né? Se eu quero combater a pobreza, por exemplo, na assistência social, onde é que eu preciso direcionar mais o meu trabalho, não é verdade? Então você tem que procurar, por isso que é tão importante a gente ter, né, agora o IBGE com o censo, porque o censo dá essa visão, onde é que as pessoas, onde é que os brasileiros estão, quanto eles ganham, quem é que está mais pobre, por que está, né? Isso é fundamental, para você direcionar a política. Agora, você aí, uma trajetória, né, assim, você mesmo priorizando e exercendo múltipla função de mulher, de mãe, né, priorizando a família, você aí teve uma carreira jurídica de liderança, né, aí passando por vários cargos, uma carreira também no setor público, e aí sempre defendendo, né, com foco, obviamente, no todo, mas focando principalmente a família. Você também passou um tempo, você estudou em Washington, não é isso? Eu fiz um curso interessantíssimo lá. Depois que eu deixei o ministério, eu fiz um curso no BID, que era um curso de políticas sociais com viés de gênero. E foi muito interessante, porque esse curso ele era para a América Latina, né? Nós éramos 3 brasileiras. E o case que foi apresentado durante o curso foi um curso de 1 mês, intensivo. Era assim, exaustivo, porque tinha a questão da língua, que a gente tem que fazer um esforço dobrado. Era em espanhol, não era em inglês não, ainda bem, porque era um pouco mais fácil, né, de você acompanhar tudo. E aí, esse curso... Inclusive, um dos cases que foi apresentado no curso foi o case brasileiro nosso do Ministério. Esse estudo de governabilidade e gênero, né, que foi feito pela CEPAL. Então, eu tive a oportunidade, no meio do curso, quando a professora começou a falar, e inclusive ela foi a primeira aula que eu tive, assim como a gente hoje está muito... a gente tem feito muito, porque foi tipo uma live, que naquela época não se falava em live. Mas o mundo digital assim. Hoje está... Ela estava no Chile, que ela não pôde vir, e nós na sala de aula, né? E vocês em Washington, Estados Unidos, e ela no Chile. E ela no Chile. E aí foi muito engraçado, porque quando ela me viu na sala, porque eles mostraram a sala, ela me viu. E ela tinha sido uma das pessoas que tinha feito comigo esse projeto, né? Ela veio várias vezes ao Brasil para estudar, para a gente discutir e tal. Aí ela falou, olha, eu estou vendo em espanhol, né? Eu estou vendo as aulas de Jurema. Então eu gostaria, inclusive, que ela falasse também, porque eu vou apresentar o case brasileiro. Então foi muito interessante. Isso foi um reconhecimento, foi até uma homenagem, né, Solange, assim, né? Ou seja, você lá nos Estados Unidos fazendo um curso e o case apresentado
né, o que você estava comandando no Brasil, né? Então, assim, isso é muito interessante. Agora, toda essa sua trajetória também veio o reconhecimento, assim, de medalhas, prêmios, Tem, né? tem Assim, muitas. É porque eu guardo lá no meu gabinete, mas eu tive mesmo essa, inclusive, várias aqui, não só em Brasília, mas de vários estados, e aqui de Alagoas eu já recebi, e eu me sinto muito feliz com isso, né? E também eu acho que quando você tem esse reconhecimento, tem um lado que você fica com mais responsabilidade, né? Porque gera uma expectativa, né? Que eu acho que a gente é obrigado a se doar mais, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, o PSDB, a contribuição que a gente deu também foi trabalhar para implantar no Brasil todo, no quase todos os estados, PSDB Mulher, que ela foi presidente durante 5 anos. PSDB Mulher eu fui presidente durante 5 anos. E eu tenho muita sorte com as minhas equipes, sabe, Cleia? Mas eu costumo dizer, Solange, que a equipe é o reflexo do líder, né? Então, assim, você soube escolher também. Eu acho que eu acerto das escolhas, eu diria, né? Porque, assim, tanto no PSDB Mulher, né, as minhas vice-presidentes, que era a Thelma Oliveira e a Nancy Tami, que eram a Nancy é de São Paulo, e a Thelma Oliveira é a ex-mulher do Dante Oliveira, que é do Mato Grosso. É do Direta Já, né? Ela é viúva, né, do Dante Oliveira, mas é uma pessoa maravilhosa, muito minha amiga. E elas me deram, e a gente dividia muitas tarefas, entendeu? Então, por exemplo, a Thelma ia para os estados todos para implantar, né? Eu fazia parte política, a Nancy se encarregou da capacitação, junto à Conrad, a gente pôde montar essa capacitação para as mulheres, né? Então, aumentou muito a questão das lideranças no Brasil todo. Foi, assim, muito bom, né? E a outra coisa interessante que eu gostaria também ainda de falar foi, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Trabalho. Mais uma vez, eu tive aquele olhar, onde estão as mulheres, né? O que podemos fazer pelas mulheres de Maceió, né? E a gente, por exemplo, trabalhou muito aí com a economia solidária. Aí já é um outro foco de capacitação. Porque nessa economia solidária, a gente foi atrás das lideranças de bairro, né? E essas lideranças de bairro também tive uma ótima equipe. Então a gente detectou as lideranças dos bairros. E essas lideranças a gente tomava conhecimento qual era a vocação daquele bairro. Então, assim, por quê? O que acontece? Quando a gente está em crise de desemprego, a gente sabe que, na verdade, quem mais move a economia são as mulheres. Porque os homens, aí pesa a cultura de eles serem os provedores, não é verdade? Então, o homem, quando ele perde o emprego, ele fica desatinado, ele fica muito mais, como é que eu vou dizer, fragilizado do que a mulher. Porque a mulher, ela está tão acostumada a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que ela diz, olha, ela seja engenheira, seja advogada, se ela não pode exercer essas profissões, ela vai fazer torta, ela vai fritar bolinho, ela vai bordar, ela se vira. O foco dela é trazer comida para casa, né? E o homem, ele fica muito mais desarvorado quando ele perde. Essa é a diferença da mulher no poder, ou seja, né, onde chega tem um olhar, né? E assim, eu costumo dizer, Solange, que a mulher quando chega no poder, ela tem que pensar como mulher, né? E ela tem que pensar e agir como mulher. E uma mulher quando age como mulher, ela pensa nas outras mulheres, né? Ou seja, na família, numa estrutura como um todo, né? Agora, tem uma história aí que você foi uma das signatárias de uma cápsula do tempo. Como é que... É verdade, eu tenho até esquecido, é verdade. Foi interessante, porque foi no ano da eleição da Dilma, não me lembro mais nem qual foi o ano. 2013, eu acho, não sei. Enfim, naquele ano, o governo brasileiro, o Ministério da Mulher, resolveu fazer uma cápsula do tempo, que era o quê? Você pegar um relatório, porque também tem um detalhe, quando eu assumi o Ministério da Mulher, eu fiz o primeiro relatório da situação da mulher brasileira, em parceria com as ONGs, que é você levantar como é a situação da mulher no trabalho, como é que estava na educação, como é que estava na saúde, tal. Foi a primeira vez que o Brasil apresentou um relatório da situação da mulher brasileira perante a ONU, né? E aí, talvez tenha sido por isso, mas o fato é que eu fui convidada com mais 8 mulheres para assinar essa cápsula do tempo, que apresentava um relatório da situação da mulher brasileira,
né? É assim, também, assim, com essa base, que eu acho que eles tiveram como base esse documento, né? Como é que está a situação da mulher brasileira no trabalho, na educação, na saúde, na economia, enfim, nas diversas facetas, né, do mundo, na habitação, como é a situação da mulher brasileira, e eles aí guardaram essa cápsula que vai ser aberta daqui a 8 mulheres assinaram, né, essa cápsula, esse documento, essa situação, botaram numa cápsula que vai ser aberta daqui a 50 anos. 50 anos após o 2013, aí, acho que contando aí 50 anos, vai abrir... meus netos, né? Ou bisnetos. Então a gente só vai saber o que tem nesta carta, que foi assinada aí pela Solange e mais 7 mulheres, não é isso? Olha, gente, vai contando aí, 2013, 2005, aí com 50... 2063, eu acho que tá, né? Pois é, então, né? assim, a minha neta, por exemplo, vai estar viva, porque ela nasceu em 2000, a minha neta mais velha, né? Então, ela pode ser ela ou algum bisneto. Eu espero estar lá para ver, para ver o que é que tem escrito nesta carta. Agora, Solange, a gente já está aí chegando já no final. Eu gostaria que você desse aí uma mensagem para as Marias do Brasil que estão nos assistindo, né? Olha, eu acho que nós, Marias do Brasil, mais do que nunca, o Brasil precisa de nós, né? Nós estamos vivendo, eu acho que a maior crise sanitária, econômica, social, que o mundo já viu e o Brasil especificamente já viu. Então eu acho que é hora de nós mulheres nos unirmos e lutarmos para a manutenção do nosso patrimônio, a manutenção da nossa ecologia, a manutenção dos nossos valores, não é? E principalmente lutarmos pela manutenção da nossa democracia. Eu acho que isso é uma responsabilidade de nós mulheres que gostamos da paz, que não gostamos de guerra, que não gostamos desse clima de violência e de acirramento da violência. Então, eu diria, mulheres do Brasil, vamos lutar pela nossa democracia. E lutar para que esse número aí estarrecedor de violência contra as mulheres também diminua, né, Solange? Porque a pandemia potencializou, né? Mas a violência, antes da pandemia, já éramos o 5º país no mundo que mais mata as mulheres. O Brasil, gente, antes mesmo da pandemia, já tinha esse dado que éramos o quinto país no mundo em assassinato de mulheres, né? Então a gente precisa esses feminicídios e essa violência. Mas eu acho que esse acirramento desse clima da violência sobra, inclusive, para a violência contra as mulheres. E a gente sabe que a questão da violência, ela é uma família criada com violência, provavelmente esses filhos vão ser reprodutores de violência, né? Então eu acho que um clima de paz, um clima de harmonia numa casa, ela também vai reproduzir harmonia. Os especialistas aí da primeira infância afirmam que uma criança em um ambiente feliz, um ambiente de paz, tem a maior possibilidade de se tornar um adulto bem-sucedido, né? Então, inclusive, existem estudos que mostram isso, né? Que famílias violentas, ela afeta inclusive a saúde da família. Então, eu acho que pode ser outra nossa grande bandeira, né? Vamos lutar pela democracia e pela não violência contra as mulheres. Uma democracia plural, né? Aí com mais mulheres no poder, gente. Então, 2022, mulheres, escolham, né, um partido, vamos ser candidatas, né? E ser candidatas não para preencher só esse 30%, ou ocupar lugares de familiares, que tem muito isso, né? Mas entrar para ganhar e fazer a diferença, né? E essa questão da violência, né? Eu quero até destacar aqui que a Solange falou que ela nunca sofreu violência, né? Ela não teve esse processo de violência e mesmo assim ela defende as mulheres, né? Então a gente não precisa passar. Eu também aqui na causa das mulheres. Meu marido sempre me apoiou. Eu estou na causa aí das mulheres já há alguns anos também, mas também não tenho história de violência. Mas nós temos que ajudar umas às outras, dar as mãos. Mulher não é adversária, né? E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E em caso de violência, a gente tem que denunciar o agressor.
Os estudos aí, as pesquisas comprovam que mais de 50% dos feminicídios são de mulheres que não denunciaram seus agressores. Então, denunciar é importante, busque ajuda. Temos aí várias formas, inclusive aí as redes sociais que têm ajudado muito. Denuncie. Solange, todas as mulheres entrevistadas aqui no programa recebem de brinde o meu livro A Influência da Mulher no Mundo. Eu trouxe para você. Muito obrigada em nos receber aqui na sua casa. Parabéns aí pela sua trajetória inspiradora e sucesso nessa construção de uma sociedade aí mais igualitária, com mais equidade, uma democracia aí mais plural, né, e com mais mulheres no poder. Muito obrigada. E obrigada a você por mais uma vez aqui conosco no programa As Marias do Brasil. E não esqueça, se você não assistiu toda a entrevista com Solange Jurema, vá lá no canal As Marias do Brasil no YouTube e assista esta e outras entrevistas com mulheres inspiradoras e extraordinárias. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.